Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, você também é igreja. Que a graça e que a paz do Senhor também esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10. Nós leremos do versículo 46 até o versículo 52. Ainda que assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada pela Tua palavra que nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ou na Tua palavra, está toda a revelação que nós precisamos. Em nome de Cristo Jesus, Deus, continua a falar conosco, continua a nos ensinar. E que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, há muitos ditados populares que nos alcançam de uma forma ou outra na nossa vida. Eu acredito que tem uns que devam ser dispensados, que devam ser desprezados, que não devam ser considerados porque não acrescentam nada, mas existem alguns que valem uma reflexão. Ainda que precisem de uma certa emenda ou de um certo remendo neles. Tem um ditado que diz assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu já faria aí um remendo nesse ditado. Eu diria que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque refletindo sobre isso, eu refletindo e você refletindo, você vai se lembrar de algumas situações na sua vida em que você foi esse cego. Em que a situação era muito óbvia na sua vida, mas você não queria enxergar o que estava acontecendo. Todos à sua volta enxergavam, menos você. E alguma situação na sua vida também em que você percebeu que alguém à sua volta, que alguém no seu entorno era esse cego. Que a coisa estava muito óbvia, que a situação era muito real, mas ele não queria enxergar. É como se os envolvidos numa situação assim se recusassem a enxergar aquilo que de fato estava acontecendo. Ou, no momento, fazem uso de artifícios para não enxergarem, para não lidarem com aquilo, e às vezes até de uma forma inconsciente, permanecem onde estão e da maneira que estão. Não desejam, não aceitam, não buscam uma mudança, uma revelação, não buscam enxergar a situação da forma verdadeira. O texto que nós lemos diz que Jesus e seus discípulos chegaram até Jericó. Jericó ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém e passou por Jericó. E diz então que já na saída, quando Jesus já estava saindo de Jericó, ele
se depara com um cego, o Bartimeu, como diz o texto. Esse prefixo bar significa filho. Então, filho de Timeu, Bartimeu. Ele era cego, diz o texto, estava sentado à beira do caminho e ele pedia esmolas. E diz aí o texto também que ele ouviu que era Jesus. Ele ouviu que era Jesus. E quando ele ouviu que era Jesus, quando ele percebeu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz também que algumas vozes, algumas pessoas ali no meio da multidão tentaram impedir Bartimeu: olha, fica quieto, você está incomodando o mestre, olha, não atrapalha. Mas diz que quanto mais as vozes se levantavam, quanto mais tentavam impedir Bartimeu, mais Bartimeu gritava. E mais alto Bartimeu gritava e clamava pela misericórdia de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse apelo, esse clamor de Bartimeu não foi em vão, porque diz o texto que Jesus parou. Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E o texto vai seguindo até o momento em que Bartimeu é curado. E eu quero então, nessa noite, refletir um pouco com você acerca de algumas lições que nós podemos extrair dessa narrativa, algumas lições que nós podemos aprender a partir dessa experiência de Bartimeu. Bartimeu, então, teve um encontro com Jesus, ou foi encontrado por Jesus. Mas antes desse encontro, o texto diz, a narrativa diz que Bartimeu era cego, que Bartimeu estava à beira do caminho e que Bartimeu pedia esmolas. E a gente percebe na leitura do texto que após o encontro, Bartimeu passou a ver, Bartimeu seguiu pelo caminho e Bartimeu parou então de esmolar, porque a partir de então ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. E aí nós já aprendemos a primeira lição, que o encontro com Jesus transforma qualquer realidade. Encontrarmos-nos com Jesus, ou sermos encontrados por Ele, transforma qualquer realidade. Não há nada que Jesus não possa fazer. Nada. Não há impossíveis para Jesus. Esse encontro de Bartimeu com Jesus lhe possibilitou ver, lhe possibilitou enxergar o caminho, e aí, metaforicamente dizendo, Jesus enquanto o caminho, e lhe possibilitou seguir, então, por esse caminho. Mas quando a gente olha para essa ação do Bartimeu, nós podemos afirmar que ele tinha, sim, uma limitação física. Ele era cego, mas ele enxergava. Bartimeu não via, mas Bartimeu enxergava. E exatamente porque ele enxergava, é que ele buscou a presença de Jesus. Porque nós precisamos entender, nós precisamos compreender que enxergar é diferente de ver. Assim como nós precisamos entender que ouvir é diferente de escutar. Eu ouvi, certa vez, um pastor falando sobre essa questão de que ouvir é diferente de escutar. E ele estava pregando para um grupo de homens. E ele disse assim, é por isso que às vezes sua esposa está falando com você, e ela fala, você está ali olhando para ela, e no final ela diz para você assim, você não escutou nada do que eu disse, né? Porque ouvir é diferente de escutar. E então, a palavra de Deus nos diz mais ainda, a palavra de Deus ainda nos adverte, em Apocalipse, em várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Marcos, o mesmo evangelista, diz no capítulo 4, versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nos leva a pensar que muitos usam os ouvidos como outras funções ou para outras coisas que não seja o escutar ou ouvir, como, por exemplo, só escutar. E há também pessoas que muito falam, mas que não dizem nada. Ou que têm um discurso que não condiz com as suas práticas. Mateus 23, capítulo todo de Mateus 23, você vai encontrar Jesus falando sobre isso. Jesus está orientando a multidão, Jesus está orientando os seus discípulos a ouvirem o que os mestres da lei e o que os fariseus estão ensinando. Mas no versículo 3, Jesus diz assim, para os seus discípulos e para a multidão, obedeçam-lhes,
falando a respeito dos mestres da lei e dos fariseus. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam aquilo que eles pregam. Então tem gente que tem um discurso vazio. Tem pessoas que repetem frases, que buscam ou que tornam como seu discurso frases feitas e frases de efeito, mas que não cumprem, não trazem para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua prática, aquilo que pregam. Vão repetindo algumas coisas como se fosse uma espécie de mantra, mas isso não traz efeito algum sobre eles. Então, esse falar, ou falar, só ganha um sentido real e um sentido verdadeiro quando aquilo que nós dizemos se torna uma prática, uma realidade nas nossas vidas. Então, enxergar também é muito mais do que ver. Ouvir é diferente de escutar, porque tem a ver com discernir. E discernir tem a ver com analisar, com compreender profundamente aquilo que se fala, aquilo que se ouve e aquilo que se vê, ou aquilo que se enxerga. Bartimeu tinha uma deficiência que o impedia de ver, mas não o impedia de enxergar. E ele demonstra isso. Quando ele pergunta, ele ouve a multidão, ele ouve o alvoroço, ele pergunta o que está acontecendo. E dizem para ele, é Jesus de Nazaré. É Jesus que está passando aqui por Jericó. E ele discerne. É Jesus, é o filho de Davi. Somente ele pode ter misericórdia de mim. Somente ele pode me trazer a cura. Ele sabia quem era Jesus. E no meio daquela multidão e daqueles discípulos, onde muitos não tinham nenhuma espécie de deficiência, viam perfeitamente, um cego conseguiu discernir quem era Jesus. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. No meio de nós, discípulos e discípulas de Jesus, uma multidão que diz seguir Jesus, às vezes aquele improvável é que consegue discernir e enxergar quem é Jesus. Bartimeu entendeu que somente Jesus, não o Jesus de Nazaré, não o homem que veio de Nazaré, mas Jesus o Cristo, era que estava passando ali e que somente ele poderia derramar misericórdia sobre a sua vida. E quanto mais tentam calá-lo, mais ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu sabe, ou Bartimeu soube, ou Bartimeu discerniu, que somente Jesus poderia oferecer-lhe vida e vida abundante, vida completa, vida digna, vida plena. A vida que ele ansiava, a vida que todos nós ansiamos. E apesar de tantos tentarem calá-lo, de tantos tentarem fazê-lo desistir, ele prossegue insistentemente. E assim tem que ser a nossa caminhada. Muitas vezes vão tentar nos fazer desistir. Nós precisamos buscar esse discernimento, precisamos buscar esse encontro com Jesus, esse encontro que nos possibilita enxergar e não somente ver. Esse encontro que nos possibilita ouvir e não só escutar. Esse encontro que nos possibilita vivermos aquilo que pregamos. Que o nosso discurso não seja um discurso vazio, mas que ele se revele nas práticas do nosso cotidiano. Nós precisamos na ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você. Nós precisamos vencer todas as vozes contrárias, todo o desânimo, toda a multidão que tenta nos calar. E precisamos clamar pelas misericórdias de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos prende no passado. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo que pode ter para nós um valor excessivo, ou que nos faça pensar que nós podemos seguir sem a ação e sem a presença de Deus em nós. Tudo que nos torna demasiadamente seguros ou confiantes em nós mesmos, ou naquilo que somos, ou naquilo que nós possuímos. No versículo 50 do texto que nós lemos, logo após Jesus chamar Bartimeu, diz que ele se levanta num salto só
E diz também lá no versículo 50, lançando fora ou lançando para o lado a sua capa. A capa significava a sua proteção. A capa, ao mesmo tempo que representava a sua pobreza, era também um sinal da sua riqueza. Ele não tinha posses, lembram? Ele era um mendigo, ele mendicava, ele pedia esmolas. Então aquela capa trazia para ele uma segurança, e era o que ele possuía de valor. Mas ele se despojou de tudo aquilo que ele possuía, daquilo que lhe era mais valoroso, porque ele compreendeu, porque ele discerniu que quem o estava chamando era o Filho de Deus, que quem o estava chamando era o Senhor da vida, que aquele que o estava chamando era quem podia mudar a sua história. Então ele deixa de lado tudo aquilo que o prendia ao passado. Ele deixa de lado tudo aquilo que poderia lhe garantir alguma segurança. E ele vai ao encontro de Jesus. Bartimeu queria ver, mas Bartimeu também queria sair daquela condição de beira do caminho. E ele consegue sair. Versículo 52, na parte B, diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele poderia ter recuperado a visão e permanecido ali onde ele estava. Mas ele seguiu Jesus pelo caminho porque ele não queria mais estar à margem. Ele não queria mais estar à beira do caminho. Ele queria tomar as rédeas da sua vida. Da mesma forma que existem muitos que não querem enxergar, que preferem permanecer cegos, existem também aqueles que preferem permanecer à beira do caminho. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque sair da beira do caminho e ir para o caminho, para seguir Jesus pelo caminho, isso vai requerer de nós um reconhecimento. Vai requerer que nós reconheçamos que estamos fora do caminho. Vai exigir de nós que nós reconheçamos que nós estamos seguindo por um outro caminho, que é um caminho de enganos, que é um caminho de pecados, que é um caminho de más escolhas e que é um caminho perigoso. Um caminho que nos afasta cada vez mais dos propósitos e da presença de Deus. Nós vamos ter que assumir. Erramos o caminho. E se é algo difícil ao ser humano, é assumir os seus erros. Nós procuramos diversas desculpas para justificar os nossos erros. Então, desejar sair da beira do caminho é reconhecer que estamos fora do caminho. Permanecer à beira do caminho é assumir que você não quer ou que você não precisa mudar. Que você já está completo e que está tudo bem da forma que está. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nessa vida pastoral, em atendimento, em gabinete, quantas vezes pessoas vieram até mim e eu pude constatar pessoas cometendo os mesmos pecados, pessoas incorrendo nas mesmas falhas, ainda que em momentos diferentes, ainda que de formas diferentes ou com pessoas diferentes, mas insistindo nos mesmos erros, na mesma atitude, na mesma ação ou na mesma reação. Porque essas pessoas querem continuar à beira do caminho. Porque essas pessoas estão dizendo que não precisam mudar. Essas pessoas estão dizendo que elas são como são e que estão felizes sendo assim. Sabe a síndrome da Gabriela? Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim e está tudo certo. Tem pessoas que estão satisfeitas com o que são ou com quem são. Então permanecem lá na beira do caminho. Pessoas que se recusam a assimilar e a viver as orientações que recebem de Deus. Como aqueles mestres da lei, aqueles fariseus lá do capítulo 23 de Mateus, que nós lemos apenas uma parte. Leia depois o capítulo 23 de Mateus todo, é muito interessante o que Jesus fala ali.
a respeito desses mestres, a respeito desses fariseus. Pessoas que não vivem aquilo que elas pregam e ainda matam os profetas do Senhor. Leia, é muito interessante. Bartimeu então se recusa a continuar à beira do caminho. É como se ele dissesse: eu não quero mais viver de esmolas, eu não quero mais depender da bondade dos outros. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir pelo caminho da vida, e o caminho da vida é Jesus. Eu quero esse encontro e toda a transformação que esse encontro pode me dar. Bartimeu era um inconformado. E, meus irmãos e irmãs, o reino de Deus precisa de homens e mulheres inconformados. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres inconformadas. Inconformados com a condição em que vive, inconformados com a falsa justiça pregada pela sociedade, inconformados com a falta de igualdade, inconformados com a falta de solidariedade, inconformados que ainda existam pessoas que passam fome, inconformados com pessoas que morrem sem conhecer a Jesus Cristo. Inconformados, a igreja de Cristo tem que ser inconformada. Bartimeu era um inconformado com sua condição. E ele demonstra a sua não resignação diante dessa sua condição. Ele confia no amor e na bondade e no poder de Deus. Por isso, quando Jesus pergunta para ele lá no versículo 51, o que é que você quer que eu te faça? Ele responde: mestre, eu quero ver. Sabe por que ele diz que quer ver? Porque ele já enxergava, ele só precisava ver. Porque ver era a condição que lhe faltava para que ele pudesse seguir Jesus pelo caminho. E mais uma vez, o discernimento, mestre, ele sabia quem era Jesus. Ver era o que faltava para Bartimeu poder seguir Jesus. É importante que nós conheçamos qual é a nossa, ou quais são as nossas verdadeiras necessidades. Para quando Jesus se aproximar de nós e perguntar: filho, filha, o que é que você precisa? O que é que você quer que eu te faça? Que nós possamos responder com sinceridade o que é que nos falta. Do que é que nós precisamos? Será que precisamos de mais fé? Será que precisamos aprender a sermos obedientes? Será que o que nos falta é humildade? Será que o que nos falta é desprendimento daquilo que temos? Será que o que nos falta é uma verdadeira conversão, um verdadeiro encontro com Jesus? Bartimeu sabia que só Jesus poderia transformar a sua vida. Bartimeu sabia o que faltava para que ele pudesse seguir a Jesus. Eu e você precisamos desse discernimento, desse entendimento do que é que nos falta, para que nós possamos seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Bartimeu discerniu que Jesus Cristo era o único que poderia transformar a sua realidade. Nós precisamos então buscar, vivenciar um relacionamento com Jesus na plenitude. Um pleno relacionamento com Jesus. Precisamos deixar de sermos dependentes da fé do outro. Precisamos deixar de sermos espectadores das experiências que o outro tem ou que o outro teve com Jesus. Precisamos buscar termos as nossas próprias experiências com o Senhor. A minha ou a sua não busca de Deus pode limitar a ação do Senhor sobre a sua vida. O fato de você não buscar a Deus pode estar limitando uma ação divina sobre a sua vida. E no versículo 52, Jesus diz para Bartimeu: a sua fé o curou. E é interessante. Jesus diz mais. Antes Jesus diz o que aí? Vá. Depois ele diz: a tua fé o curou. Jesus deu a Bartimeu a liberdade de ir. Jesus não disse: olha, eu vou te curar e agora você tem como obrigação permanecer comigo.
E agora você tem como obrigação me seguir pelo caminho. Você tem como obrigação tornar-se meu discípulo? Não. Jesus deu a ele o livre-arbítrio de escolher. Escolha. E o texto diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele fez a escolha. Aquele que enxergava, mas que era cego, e que decidiu não permanecer mais à beira do caminho, escolheu o caminho. E mais do que a cura física, ele recebeu a salvação. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que não está fundamentada em si mesma. Essa é uma fé que não é fé pela fé. Não é o que eu digo, mas é aquilo que eu vivo. A palavra do Senhor nos diz que pelo fruto nós seremos conhecidos. A fé é naquele que é o único que pode derramar misericórdia sobre nós, o único que pode nos dar aquilo que nós não merecemos. É o único que pode derramar graça sobre nós. Favor imerecido. Graça. Tudo que nós precisamos para irmos em frente e experimentar essa vida abundante que é o propósito de Deus para nós, prometida por Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos para ter esse encontro definitivo com Jesus é nos abrirmos para essa novidade de vida. E nesse encontro com Jesus, ou quando nós formos encontrados por Ele, nós seremos definitivamente transformados. E aí nós receberemos não só a salvação futura, não só a vida eterna, mas nós receberemos também aqui e agora a possibilidade de deixarmos para trás uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Porque nesse encontro com Jesus, ou a este encontro com Jesus, que nos fará ver ou enxergar que estávamos à beira do caminho, mas que há uma proposta, que há uma possibilidade, que há um chamado de Deus para que sigamos Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro e vivo caminho. Mas cuidado, porque sempre haverá algo na minha vida e na sua vida, nas situações que nós enfrentamos, que tentarão nos cegar e nos levar de volta para a beira do caminho. É somente num encontro diário e constante com Jesus Cristo que nós poderemos ter garantido a nossa permanência nele. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Se coloque na presença do Senhor e com sinceridade diga aquilo que tem te mantido à beira do caminho, aquilo que tem te impedido de enxergar os propósitos de Deus para a tua vida. Aquilo que tem te impedido de renovar a sua mente. Porque somente uma renovação de mente vai nos proteger de voltarmos à margem, de voltarmos para a beira do caminho, de sermos cegos e de deixarmos de experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permita que calem a sua voz. Não permita que cessem os seus gritos pelas misericórdias de Jesus. Ele está neste lugar e Ele se interessa por aquilo que você tem a dizer. Clame por Jesus. Clame pela misericórdia de Jesus.